Gente, hoje a gente vai falar aqui sobre como manter o desejo dentro de um relacionamento. Hoje, gente, a gente vai falar aqui de dois aspectos muito importantes para você conseguir gerar esse desejo na outra pessoa e principalmente manter, que é a percepção de risco e também o mistério. Duas coisas fundamentais, tá? E, gente, por que eu falo isso para vocês? Por que eu resolvi fazer esse tema? Porque geralmente as pessoas têm uma capacidade muito grande de atrair a atenção do outro, de fazer o outro ficar afim, de fazer o outro ficar interessado, de conseguir que o outro queira ficar com você. Só que é mais difícil manter esse desejo. Aí passa um ano de relacionamento, 2 anos, 3 anos. Tem pessoas que estão relacionando há 15 anos. Então, assim, o desejo, ele tende a decair. Só que aí vem a crença popular e fala pra você que é normal, desejo cai mesmo. É normal, as pessoas param de se desejar naturalmente. Mas por que as pessoas falam isso, gente? Porque em sua maioria acontece, mas não significa que isso seja bom e não significa que seja impossível o contrário. Não, é possível, você pode manter o desejo da pessoa sim, mas você obviamente tem que agir da forma correta. Por que as pessoas falam isso? Porque geralmente os relacionamentos decaem, né? Então a gente começa aquele desejo, aquele fogo todo, as pessoas vão pra cama o tempo todo e passa um tempo e perde essa vontade. Isso é muito normal, não é saudável, não é inevitável, é só normal. Normal porque é a coisa que acontece na maioria dos casos. E acontece na maioria dos casos ou porque você teve uma largada, um início de relacionamento super exagerado, onde você se dedicava demais, onde você parava a sua vida para viver o relacionamento, ou porque, com o passar do tempo, você não soube gerar desejo no outro, você não soube fazer com que esse outro quisesse estar com você. E é justamente desse segundo ponto que a gente vai falar aqui hoje. Primeira coisa, percepção de risco. Alguém já ouviu falar nisso? Alguém sabe o que é percepção de risco? Gente, percepção de risco é o risco que a pessoa tem de te perder. É o medo que ela tem de que outra pessoa melhor do que ela te conquiste. Então, no momento, por exemplo, que a Rafa ela vai comprar alguma coisa na rua, no momento que ela vai encontrar com uma amiga e que eu imagino que, nossa, a Rafa tá linda, tá espetacular. E eu acredito que se outro homem vir ela na rua, esse outro cara pode ficar interessado. Esse cara pode querer pedir o telefone dela, ou qualquer coisa assim. Isso é percepção de risco, entende? Eu sei que existe um risco, porque a mulher que eu tô é uma mulher que gera atração nos outros homens. Então isso é bom. O que seria ruim? Seria ruim eu pensar assim, nossa, algum cara pode paquerar a Rafa e a Rafa pode retribuir. Aí é horrível, aí destrói. Então naquele momento que você pensa que o seu parceiro ou a sua parceira pode retribuir, isso é insegurança. Quando você acredita que o seu parceiro vai agir de uma forma correta, mas que pode acontecer, percepção de risco. Então o primeiro é ruim, o segundo é saudável, beleza? Percepção de risco tem que acontecer. Em palavras informais, percepção de risco é reconhecer o valor de quem você tem. Não somente isso, mas entender que essa pessoa tem um valor intrínseco a ela enquanto pessoa, baseado no que ela fez por ela. Porque uma coisa seria eu ver valor naquela pessoa, só que talvez eu possa ver valor numa pessoa que não tem valor. Eu posso ver valor numa pessoa medíocre, porque eu talvez sou mais medíocre que essa pessoa, eu estou inferior e eu não consigo encontrar ninguém melhor e para mim essa pessoa é valorosa. Só que, na verdade, eu tenho que ver se essa pessoa, ela desperta desejo nas outras pessoas baseado em quem ela é. Ou seja, hoje, o que um homem quer? Um homem quer uma mulher que tenha a beleza que ele gosta, não precisa ser um padrão, mas cada homem busca um tipo de beleza. Mulheres também, tá, gente? Eu tô falando homens aqui, mas entendam para os dois lados. Que é uma pessoa que foca em evoluir, que está crescendo, inteligente, que sabe conversar, agradável, carinhosa e por aí vai. Na hora que o cara tem uma mulher dessa, ele entende que outros caras também vão querer, entende? Isso é percepção de risco. Eu sei que essa pessoa é uma pessoa desejada, cobiçada. Isso é percepção de risco. Então, a gente vai fazer o seguinte: quando a gente quer que a pessoa nos deseje, a gente precisa manter essa percepção de risco. Então imagina lá, por exemplo, no começo do seu relacionamento, como que isso existe naturalmente. Você começa a namorar a pessoa e você não precisa fazer nada. Essa pessoa já tem percepção de risco, porque a pessoa está te conhecendo agora. Ela não sabe os seus defeitos, essa pessoa não sabe as suas fraquezas, essa pessoa está começando ainda a projetar as coisas em você, então ela te acha incrível. E por causa disso ela acha que outras pessoas também vão te achar incrível, e por causa disso ela tem percepção de risco, bem como você com ela. Só que o que acontece? Geralmente as pessoas começam a se conhecer e essa percepção de risco vai passando, porque eu tenho certeza absoluta que essa pessoa me quer, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa nunca me trairia, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa agora é o que é e pra mim já não é nem tão incrível assim mais, porque eu já conheço. Então eu começo a ver aquela pessoa como algo normal. Vou dar um exemplo pra vocês com um objeto. Por exemplo, esse carro aqui.
Quando eu comprei esse carro, na hora que eu entrei nele, que eu fui dirigir, nossa, que sensação gostosa. O banco regulando sozinho, o volante regulando sozinho, dirige sozinho, ele freia sozinho, é coisa de doido. Só que hoje é normal. Hoje a percepção que eu tenho é a mesma percepção que eu tinha quando eu entrava no meu antigo carro. Não tem diferença para mim o ato de estar dirigindo, eu não consigo nem notar, por exemplo, os detalhes, o conforto, o som, que é um som premium e por aí vai. Por quê? Costume. Eu acostumei. O carro não evolui. O carro é o carro. Do jeito que eu comprei, ele tá. Então, o que acontece é que eu me acostumo com aquilo que ele tem para me oferecer. Logo, a percepção de valor abaixa. Então, é por isso que a gente sempre quer um algo a mais no campo de objetos. No campo físico. A gente quer uma casa melhor, a gente quer um carro melhor, a gente quer roupas melhores, porque a gente vai se acostumando. Só que seres humanos são evolutivos. Seres humanos conseguem entregar mais, seres humanos conseguem aprender. Agora você imagina se esse carro, por exemplo, com o tempo o couro dele fosse melhorando, ficando mais confortável, se com o tempo ele fosse tendo mais tecnologias, se com o tempo ele ficasse um carro totalmente diferente daquilo que era no momento que eu comprei, eu nunca ia querer outro carro. Consegue entender, gente? É isso que precisa. Só que geralmente a gente começa muitas vezes a entrar num relacionamento e a gente acaba estagnando. A gente fica sendo aquilo que a gente acredita que pode ser o resto da vida, porque agora eu já conquistei alguém, agora eu já tenho um namoro, agora essa pessoa já gosta de mim, eu não preciso me esforçar. Só que na verdade eu preciso, porque senão eu não gero percepção de risco. Então, a gente vai perceber, gente, que gerar percepção de risco tem a ver com a forma que eu me porto, e aí vem o mistério que eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas tem a ver também com o que eu faço por mim. Então eu preciso ser aquela coisa evolutiva, eu preciso ser perfectível, eu preciso ter a capacidade de corrigir os meus defeitos e me tornar melhor, porque senão essa pessoa daqui a pouco enjoa de mim. Aí vem algumas pessoas e provavelmente vão pensar assim, nossa, Hugo, mas caramba, a pessoa enjoar da gente, seres humanos não são objetos. E sim, seres humanos não são objetos. Só que para a mente humana, seres humanos são uma escada onde a gente sempre quer algo melhor. Gente, vamos entender que de forma fria e direta falando, nós todos somos egoístas. Nós todos queremos o melhor para nós. Quem de vocês, na possibilidade de ter dois caras, imagina aí, tem dois homens, e se você for homem, tem duas mulheres que estão querendo ficar com você. Só que um é melhor que o outro. Quem que vai escolher o que é pior? Quem que vai escolher aquela pessoa que que ela está inferior em relação à outra? Gente, a gente quer o melhor, isso é óbvio. Então você sempre vai pegar o cara melhor. Você sempre vai pegar a mulher melhor que você consegue pegar. Então a gente quer o melhor, mesmo com pessoas. Logo, quando essa pessoa passa a ser estagnada, a gente não quer. Logo, a gente vai querer um algo a mais. Então, você tem que se tornar esse algo a mais constantemente. É muito trabalho, né, gente? Nossa, manter um relacionamento é complicado. As pessoas acham que é natural. Não é. É pesado, é uma coisa tensa, é uma coisa que você precisa evoluir. Só que eu tenho que pensar o seguinte, gente. Eu já precisava evoluir antes de ter um relacionamento. Se eu tô na minha vida normal, solteiro, e eu não tô evoluindo, tá totalmente errado. Não é porque eu entrei num relacionamento que eu tenho que me forçar a evoluir. Não, é porque eu sou um ser humano. Se eu sou um ser humano que não me força a evoluir o tempo todo, eu sou um ser humano medíocre. Eu sou um ser humano da média, da massa, e a gente não pode ser isso aqui, gente. Esse perfil aqui não é para isso. Esse perfil é para vocês serem melhor, o melhor que vocês podem ser, sem frescura, é para evoluir, para crescer, e não se acomodar com o mínimo. Nossa, mas cadê o romantismo? O romantismo é ruim. Romantismo não é amor. Romantismo é uma forma de ver o amor que surgiu lá em meados do século XII, depois da Segunda Era Medieval, quando as pessoas começaram a ligar o amor ao sentimento, ao coração, porque antes não tinha isso, e depois também não vai ter. É só uma forma de amar, é uma forma de enxergar um sentimento de uma forma quase divina, só que atrapalha. Então vamos entender, vamos separar romantismo de atos carinhosos, tá? Romantismo, péssimo. Atos carinhosos, ótimo. Então é claro que, vamos supor, eu chego agora com um buquê de rosas para Rafa, incrível. Isso é romance? Não, isso é carinho, é diferente. Se eu chego com uma carta para ela, incrível, isso tudo é bom. O que não pode é romantizar o amor. E tem gente que liga, né? É natural que a nossa mente ligue romance com carinho. Quando a gente fala filme romântico, logo a gente pensa, por exemplo, num filme de amor. Só que, romance policial, quem já leu livro de romance policial? Vocês vão ver, gente, que tem livro de romance policial que não tem nada de amor. É um policial correndo atrás de um bandido. Um policial tentando encontrar um assassino. Ou seja, romance não tem a ver com amor, entendeu? Romance é um estilo, romance é uma forma. Se eu pego pra vocês aqui e falo que um bandido
que matou várias pessoas. E eu conto a história dele mostrando como que ele foi excluído pela sociedade, como que ele foi um cara reprimido, como que ele foi deixado de lado e no final das contas ele mata porque ele não tinha outra alternativa. Algumas pessoas já vão ver isso como poético. Isso é romance, entendeu? Então isso é romance. Romance é ruim. Então, gente, vamos continuar. A gente vai entender que para eu manter um relacionamento eu preciso ser perfectível, porque aquilo que eu sou, independente do que eu seja, independente do quão grandioso eu possa ser, nunca vai ser bom o suficiente eternamente, é bom hoje. Então, vamos supor que hoje você que está me ouvindo conhece um cara, ou você que está me ouvindo conhece uma mulher, e vocês começam a namorar. Aí, dentro do relacionamento, a pessoa percebe as seguintes coisas. Eu vou falar aqui alguns detalhes para vocês terem uma noção, tá? Quando a gente está entendendo isso, a gente vai perceber o seguinte, que se você hoje tiver as seguintes características, você vai conseguir encantar uma pessoa. Primeira característica aqui são coisas aleatórias, tá, gente? Eu tô só falando qualquer característica aqui, ó. Vamos supor que você é uma pessoa que está ganhando mais dinheiro. Não assim, eu ganho muito, não, mas progressivamente você está ganhando mais dinheiro, você está conseguindo progredir. Você é uma pessoa que tem foco. Você é uma pessoa que termina o que começa, então você passa uma ideia de que sabe o que quer. Você é uma pessoa que é uma pessoa moralmente correta, você age bem com as pessoas, você é educada, você é gentil. Isso faz com que as pessoas queiram estar com você. Só que daqui a um ano, isso vai ser só o seu jeito. Isso não vai ser incrível. Daqui a um ano isso não vai ser nada demais. Daqui a um ano isso vai ser simplesmente uma forma normal de ser. E não vai encantar os olhos. Vai simplesmente ser o suficiente para que a pessoa continue com você. Você vai começar a querer um algo a mais. Em algum momento essa pessoa vai começar a querer uma pessoa diferente, que tem mais a oferecer. Entende? Então o que você precisa fazer? Você precisa progredir. Quando eu conheci a Rafa, gente, olha só. Eu já estudava bastante, eu sempre gostei muito de estudar, sempre assim, depois dos 18 anos, gostei muito de estudar, então eu já estudava, eu já trabalhava com relacionamentos, eu já estava progredindo na carreira e por aí vai. Só que o jeito que eu estou hoje, em relação ao jeito que eu estava no início, está melhor, entende? Hoje eu já li mais livros, hoje eu já tenho mais assunto, hoje eu já ganhei mais dinheiro, hoje eu já cuidei mais do corpo, então hoje eu já mudei. Hoje, o que eu ofereço para ela é uma coisa nova, é diferente do que eu oferecia no começo. Ela também. Hoje a Rafa tá ganhando mais dinheiro, hoje a Rafa tá mais inteligente, ela tá mais focada, ela tá se esforçando mais para cuidar do corpo e por aí vai. Então, assim, é pesado? Claro que é pesado, é a vida, mas tem que ser pesado, porque se não for pesado, eu não sou uma pessoa adequada para um relacionamento. Então, gente, esse é o primeiro ponto. Então, gente, a gente vai notar que a evolução é uma coisa que faz falta. E aí as pessoas romantizam, né? Nossa, eu consegui um namoro e aí eu estagnei. Aí essa pessoa vai terminar comigo porque essa pessoa não sabe me amar de verdade. Não, a culpa é sua. Se a pessoa quer terminar com você, você tem que entender sempre que se a pessoa quer terminar com você, é porque você não gera nela os motivos necessários para querer ficar. É culpa sua. Não significa que seja uma coisa errada. Talvez, por exemplo, você está indo por um caminho de evolução que você quer ir e você sabe que vai te afastar de outra pessoa. Tranquilo. Agora, quando você fica estagnado, você não pode esperar que alguém te ame se você não consegue ser uma pessoa que entrega mais. Não tem como. É a mesma coisa de você estar no emprego e você querer ganhar mais dinheiro, você querer promoção, se você não faz nada a mais. Se você não mostra a capacidade de aprendizado, você não vai ser promovido nunca na sua vida. Você precisa evoluir, você precisa mostrar resultado. E amor, gente, a gente precisa entender o amor como se fosse um negócio, como se fosse um comércio. Só que o comércio do amor é um comércio de emoções, onde o produto que eu entrego é emocional e sentimental e o pagamento que eu recebo é emocional e sentimental, entendeu? Mas é uma troca. Ou seja, amor não é incondicional, amor é a coisa mais condicional que existe. O amor está ligado a várias condições e diversas condições que, se não forem preenchidas, eu paro de amar. Aí, gente, depois, olha só, a gente vai agora para a segunda parte, para o segundo ponto que faz a pessoa te desejar, que é o mistério. Mistério é fundamental. Algumas pessoas acham que são misteriosas, mas algumas pessoas simplesmente elas não conseguem gerar aquilo no outro que ela considera mistério. A pessoa às vezes acha que é misteriosa quando na verdade ela gera curiosidade. Isso é ridículo. Se você é uma pessoa que gera curiosidade no outro, não é ser misterioso, tá? Então entendam que se, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu vou na rua, imagine o seguinte: é um domingo de manhã, eu saio com meu carro para ir na rua resolver algumas coisas que eu preciso resolver. A Rafa fica em casa. Primeira opção é que eu volte para casa e a Rafa fale assim: amor, onde que você foi? E aí eu falo para ela: amor, eu tive que ir na rua para comprar algumas coisas, eu passei na oficina. Nossa, aí eu fiquei conversando lá com o Thalisson e a gente bateu bastante papo. Nossa, ele me falou da namorada dele. Depois disso eu fui num barzinho,
comprei algumas coisas pra gente comer, fui no mercado, depois eu passei na loja de roupas e voltei pra cá. Isso é uma forma de entregar tudo que eu tô fazendo. Isso não é mistério, isso não é saudável, isso aqui parece que a pessoa tava comigo, entende? É como se ela estivesse do meu lado com um drone acompanhando tudo que eu tô fazendo. A outra opção, segunda opção, eu gerar curiosidade. Ela fala pra mim, amor, o que você foi fazer? Onde você tava? Eu falo assim, amor, eu saí de casa, fui fazer algumas coisas. Ah, mas o que você foi fazer? Ah, eu não vou te contar. Não, isso aí é coisa minha, não vou te falar não. Isso é gerar curiosidade. Isso faz você parecer uma pessoa ridícula. Isso faz você parecer uma pessoa pequena, infantil. Não é legal. Terceira opção, que é o que gera mistério, que é quando você fala pra pessoa assim, a pessoa pergunta, né, o que você foi fazer, e eu falaria, amor, eu fui na rua, tinha que olhar umas coisas do carro, olhar umas roupas pra mim, fui resolver isso tudo e já voltei. Isso gera mistério. É simples. Por quê? Porque a pessoa sabe o que eu fui fazer, eu não estou escondendo, eu falei que eu fui na oficina, mas ela não sabe com quem eu conversei, por que eu fui lá, com quanto tempo que eu fiquei lá. Eu falei que eu fui comprar roupa, mas não falei em todas as lojas que eu fui, não falei cada coisa, cada detalhe do que aconteceu. Então a pessoa sabe o que eu fiz o suficiente para ela ter tranquilidade, mas não o suficiente para ela saber todos os detalhes e saber que não existe possibilidade de risco. Consegue entender? Então mistério é você não entregar tudo que você faz a cada momento que é feito. Para eu ser uma pessoa misteriosa, eu tenho que ter a capacidade de fazer as coisas por mim. Só que tem gente que tem a vontade de contar tudo. Tem gente que cada coisa, cada meme que vê, conta pro outro. Tem gente que cada coisa, cada detalhe que faz na rua, conta pro parceiro. Cada pessoa que conversa, conta pro parceiro. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou em casa, eu, Hugo. Eu sou uma pessoa que raramente fico conversando no WhatsApp com alguém. Eu fico muito no telefone, porque eu trabalho com telefone, mas raramente conversando no WhatsApp. Então vamos supor que eu mando um áudio para alguém e rio bastante conversando no WhatsApp. Eu não preciso falar para minha namorada com quem que eu estava conversando. Eu não preciso dar nomes, eu não preciso dar detalhes. Ela me ouviu conversando, ela sabe que eu conversei com alguém. Se algum dia, por algum motivo, ela entrar no meu celular e ver, ela vai ver, tipo, Hugo estava conversando com um amigo, com o Luciano, ou com outra pessoa. Então ela percebe que não existe risco, mas ela percebe também que existe uma certa dúvida que não é gerada por mim, mas é gerada por ela. Então é aquela sensação de que, caramba, que medo de perder essa pessoa, que medo de estar acontecendo alguma coisa. Nossa, essa pessoa foi na rua, será que ficaram homens cantando essa mulher? Será que tinham mulheres mexendo com meu namorado? Essa dúvida, que é só na sua cabeça, é uma coisa super saudável. Então, quando você tem uma vida fora da pessoa, isso gera mistério. Você não pode fazer a sua vida parecer que está fundida com a da outra pessoa, gente. Tem gente que começa a namorar e parece que vira gêmeo siamês do outro, não faz nada sem o outro. E não tem a necessidade de você sair, ir pra balada, não tem a necessidade de você sempre estar com seus amigos, não tem. Você só precisa ter uma vida, de jeito que a pessoa sabe que se vocês terminarem hoje, a sua vida continua. Então você tem que ter a sua carreira, você tem que ter os seus projetos, os seus estudos, os seus focos, para que a pessoa entenda que você e ela são simplesmente um caminho de vários caminhos. Você tem vários focos, você tem vários objetivos. Então quando você faz isso, você consegue passar uma ideia misteriosa. E por causa disso também a pessoa começa a te desejar mais. E aí, a gente tem que pensar no lado oposto também. Porque, por exemplo, a Rafa agora, eu tô aqui no carro porque a Rafa tá fazendo drenagem linfática numa clínica ali. Então assim, quando ela voltar, eu não vou perguntar para ela com quem que ela conversou, não vou perguntar se aconteceu alguma coisa, porque eu sei que se tiver acontecido ela vai me contar. Eu não vou ficar perguntando detalhe de como foi, não, gente. Se ela quiser me contar, ela vai me contar. Eu só vou perguntar se foi tudo bem, para ela se sentir querida e abraçada, mas para ela sentir que eu não tô cobrando. E aí isso gera percepção de risco em mim também, porque eu sei, gente, que agora pode ser que tenha algum cara lá, por exemplo, que viu ela entrando e que achou ela bonita. Eu sei que pode ter algum cara que sentiu interesse, que sentiu atração. Isso é normal. Isso gera percepção de risco. Então, até essa duvidazinha na minha cabeça, mesmo sabendo disso, funciona, faz eu gostar mais dela. Gente, isso é muito bacana. Então, a gente precisa gerar percepção de risco através do mistério e através da evolução constante. Ninguém ama pessoas estagnadas. Ninguém vai te amar por pena. Então as pessoas te amam porque te admiram. Se você fica estagnada, se você para de progredir, se você acha que só porque conseguiu um amor você pode parar no tempo, essa pessoa vai te largar. E ela tá certa, porque a gente tem que querer mais, a gente tem que querer o que é melhor. Ou a pessoa que tá comigo se torna melhor, ou ela não vai estar comigo. Ou eu me torno melhor, ou eu não vou estar com quem eu tô hoje. Entende? É uma via de mão dupla. E aí, gente, isso vale para corpo, tá? Isso vale para físico, porque, por exemplo, eu sempre gostei de treinar.
Hoje eu acho que eu tô pesando o quê? Uns 102 quilos, mais ou menos. Eu treino bastante, gosto muito. Então quando eu conheci a Rafa, eu tava com esse corpo. Se eu engordar muito, se eu ficar aquele cara gordaço, caramba, a Rafa vai ter uma visão diferente de mim. Só porque eu engordei, é só a gordura em si? Não é. É a forma de me ver estagnado. É ver que eu parei no tempo. É ver que eu não sou uma pessoa que me preocupa mais com o meu bem-estar, com a minha saúde, com a minha evolução. Isso gera uma percepção de pena no outro. Então sim, se você engorda demais, se você perde tudo que você fez, a pessoa vai ver que você está desleixada. E não é por causa do físico. A pessoa vai ver que você está desleixada tanto quanto se você, por exemplo, parar de estudar. Vamos supor que você é uma pessoa que estuda muito. E aí você começa a namorar e acabou. Você nunca mais lê um livro. A pessoa vai te ver como desleixada. Ou se você começa a ganhar mais dinheiro. Aí do nada você pensa, tá bom, parei, vou parar de me esforçar, volto a ganhar pouco. A pessoa vai te ver como desleixada. Então você tem que ver que sempre você tem que subir. Sempre você tem que crescer. É pesado? É pesado. Mas é por isso que tão poucas pessoas têm amor de verdade. Gente, dentro de consulta, eu atendo pessoas todo santo dia. E, gente, de coração, é raro alguém que ama de verdade. Raro mesmo. Geralmente tem dependência emocional, tem casos de insegurança, tem casos de carência extrema, extremo romantismo, paixão, que não é amor, e geralmente casos de amor de verdade são muito poucos. Até porque, claro, quem está amando de verdade não vai me procurar, porque geralmente as pessoas me procuram quando estão com problemas. Mas os problemas têm uma natureza de não serem amor. Então tomem cuidado com isso, gente, porque é muito perigoso. Vocês acharem que vocês estão amando de verdade, quando na verdade vocês só estão com uma pessoa que quer estar com você, porque momentaneamente você oferece o que ela quer. Uma pessoa que depois vai te trocar, porque ela não consegue te amar, entende? E, gente, pra hoje é só. Beijo grande e não deixem de me seguir lá pelo Insta, Hugo Costa PSI. Acessem o meu site também para terem acesso às consultas, cursos, livros. Tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo grande pra vocês, gente. Tchau!